O envelope estava na minha mão, papel grosso, creme, com a caligrafia elegante da minha mãe na frente. Para Marina, abrir apenas quando ele vier pedir ajuda. E ali estava ele, Roberto, sentado no chão do corredor do meu prédio, com uma mala surrada ao lado, o rosto vermelho de tanto chorar, implorando para entrar. 3 semanas depois do enterro da minha mãe, eu olhei para ele, depois para o envelope, e pela primeira vez em 16 anos, sorri. Um sorriso verdadeiro, genuíno, de quem finalmente entende a piada. Porque minha mãe, Deus a abençoe, tinha preparado o checkmate perfeito. Mas deixa eu voltar um pouco. Você precisa entender como chegamos aqui, porque essa história não começa com um envelope ou com 5 milhões de reais. Ela começa muito antes, com uma menina de 13 anos que acabou de perder o pai, e com um homem que viu nela e na mãe dela não uma família, mas uma oportunidade. Meu nome é Marina Cardoso, tenho 31 anos, sou arquiteta, e até 3 semanas atrás eu era conhecida na minha família como a enteada ingrata, a filha problemática que nunca soube valorizar tudo que Roberto fez por nós, a garota mimada que vivia reclamando de barriga cheia, segundo as palavras dele. O que ele não sabia, o que ninguém da família sabia, era que minha mãe e eu jogávamos um jogo muito mais longo e paciente do que qualquer um poderia imaginar. Meu pai biológico, Alexandre Cardoso, morreu quando eu tinha 13 anos. Infarto fulminante aos 42. Num dia estava preparando o café da manhã cantando Roberto Carlos, no outro estava em uma UTI com os aparelhos sendo desligados. Foi rápido demais para despedidas, lento demais para não deixar cicatrizes. Ele era engenheiro civil, dono de uma pequena construtora em Campinas, e deixou para mim e minha mãe um apartamento quitado de 120 metros quadrados, um terreno no litoral, 2 carros e aproximadamente R$800 mil entre investimentos e poupança. Para 2006, era um patrimônio considerável. Não éramos ricos, mas estávamos confortáveis. Minha mãe, Cecília, tinha 39 anos quando ficou viúva. Bonita, culta, professora de literatura em uma escola particular, mas completamente perdida em questões práticas. Papai sempre cuidou de tudo: contas, investimentos, impostos, documentos. Ela sabia dar aulas de Machado de Assis, mas não sabia nem onde ficavam guardados os papéis do apartamento. Eu era uma adolescente confusa, tentando lidar com luto. Nós duas estávamos à deriva. Roberto apareceu 6 meses depois, em uma dessas reuniões de condomínio que minha mãe começou a frequentar porque não entendia nada do que vinha nas correspondências. Ele era síndico, empresário, um homem de 45 anos, com cabelo grisalho impecavelmente penteado, ternos bem cortados e um sorriso que prometia resolver todos os problemas. E ele resolveu. Assumiu nossas finanças, organizou documentos, ajudou minha mãe com impostos atrasados, levou-nos para jantar em restaurantes bons. Foi gentil comigo, perguntava sobre a escola, elogiava minhas notas. Eu, que estava desesperada por uma figura paterna, me apeguei. Eles casaram em 2007, 16 meses após a morte do meu pai. Eu tinha quase 15 anos e estava genuinamente feliz no casamento. Tinha um vestido azul claro que minha mãe escolheu, segurei as alianças, sorri nas fotos. Roberto era meu padrasto, mas eu o chamava de pai. O pai Alexandre tinha ido, e Roberto estava ali para cuidar de nós. Ou era isso que eu pensava. A mudança foi gradual, tão sutil que durante anos eu achei que estava imaginando coisas. Começou com pequenos comentários durante jantares. Marina, você não acha que já comeu pão demais hoje? Enquanto ele enchia o prato pela 3ª vez. Essas roupas que você usa não são muito chamativas? Não queremos que as pessoas tenham a impressão errada. Eu tinha 15 anos e usava uma blusa rosa bebê. Depois vieram as comparações. A filha do Marcelo passou em medicina. E você? O que está pretendendo fazer? Arquitetura? Isso dá dinheiro? Ele dizia isso rindo, como se fosse uma piada, mas o veneno estava lá, destilando devagar. Minha mãe ria junto, nervosa, tentando aliviar a tensão. Roberto, deixa a menina em paz. Mas o pior, o que realmente me machucava, eram os comentários sobre meu pai. Alexandre era um bom homem, mas não era muito esperto com dinheiro, né? Sorte que eu apareci para organizar a bagunça que ele deixou. Ou, se seu pai tivesse investido direito, você estaria em uma escola melhor, Marina, mas ele preferiu gastar com besteiras. Eu tinha 16 anos quando o ouvi pela primeira vez chamando meu pai de pobre coitado, em uma conversa com um amigo. Eles estavam na varanda. Eu estava voltando da escola. A Cecília ficou viúva daquele pobre coitado que deixou uma mixaria e um monte de dívidas. Tive que limpar a situação toda.
não tinha dívida nenhuma. Meu pai morreu com tudo quitado e organizado. Isso eu sabia, porque tinha acompanhado minha mãe no inventário. Confrontei minha mãe naquela noite. Mãe, o Roberto está falando mentiras sobre o papai. Ela estava na cama lendo, tirou os óculos e suspirou. Marina, ele só está tentando parecer útil para os amigos. Não leva a sério, mas eu levava. Cada mentira era uma facada na memória do meu pai. Quando fiz 18 anos, em 2011, algo mudou definitivamente. Eu deveria receber a minha parte da herança do meu pai, conforme estipulado no testamento. Eram 300 mil reais que ficariam em um fundo até eu completar a maioridade. Fui ao banco com minha mãe, animada, pensando em ajudar a pagar minha faculdade, talvez comprar um carro usado. O gerente nos recebeu com uma expressão estranha. Senhora, Cecília, a senhora tem certeza que não se lembra de ter transferido o valor para uma aplicação conjunta? Minha mãe ficou pálida. Que aplicação conjunta? Ele mostrou os documentos. Roberto tinha convencido minha mãe, 6 meses antes, a transferir o valor para uma aplicação de maior rendimento em nome dos dois. Minha mãe estava em pânico, mas Roberto disse que era só para render mais e que ia transferir de volta quando Marina fizesse 18. Roberto, é claro, tinha uma explicação. Cecília assinou os papéis. Eu disse que ia render mais e vai. Marina vai receber tudo, com juros quando terminar a faculdade. Isso é para o bem dela, para ela não gastar tudo de uma vez como jovem irresponsável. Minha mãe engoliu a explicação. Eu, furiosa, questionei. Isso é meu dinheiro. Meu pai deixou para mim. Roberto me olhou com aquele sorriso condescendente. E está guardado e rendendo. Quando você for adulta de verdade, vai ter ainda mais. Deveria me agradecer. Eu não agradeci. Entrei na faculdade de arquitetura trabalhando meio período em uma papelaria, pegando o ônibus lotado às 6 da manhã, enquanto Roberto dirigia um Audi novo, comprado misteriosamente no mesmo ano que meu dinheiro desapareceu. Mas eu não disse nada, não na época. A faculdade foi minha salvação e meu inferno. Salvação porque eu era boa. Muito boa. Ganhei 3 prêmios de projetos estudantis, estagiei no melhor escritório de Campinas, me formei entre os melhores da turma. Inferno, porque cada conquista era minimizada. Parabéns pelo prêmio, Marina. Pena que a arquitetura não paga as contas, né? Você vai ganhar o quê? 1.500 de estagiária? 1.800, na verdade, mas ele nunca se importou com detalhes quando podia me diminuir. Em 2015, me formei. 23 anos, cheia de sonhos, um ótimo portfólio e completamente sem dinheiro. Meus 300 mil reais, que com juros e correção deveriam estar em quase 500 mil, simplesmente não apareceram. Quando cobrei, Roberto tinha outra desculpa. Marina, o dinheiro está investido em negócios, vai multiplicar, você precisa confiar em mim. Que negócios? Negócios sérios. Quando der retorno, você vai ter muito mais. Procurei um advogado, jovem, recém-formada, mas não idiota. Dr. Felipe Nogueira me recebeu em um escritório pequeno no centro. Magro, óculos redondos, não devia ter mais de 30 anos, mas ouviu minha história inteira sem interromper. Quando terminei, ele suspirou. Marina, tecnicamente sua mãe tinha direito de administrar a herança, já que você era menor quando foi transferida. Legalmente, é muito complicado. Meu coração afundou. Não tem nada que eu possa fazer? Ele ficou em silêncio por um momento. Depende. Você está disposta a jogar o jogo longo? Foi Felipe quem me explicou que não era sobre dinheiro para Roberto. Era sobre controle. Ele tinha visto homens assim antes. Ele não vai devolver o dinheiro por bem. E se você processar, vai destruir o relacionamento com sua mãe e provavelmente ele vai alegar que gastou tudo em despesas da família e você não vai conseguir comprovar nada. Ele tirou os óculos e me olhou nos olhos. Mas toda pessoa tem segredos. E homens como Roberto, que constroem impérios em cima da boa-fé alheia, sempre deixam rastros. Saí daquele escritório com uma missão. Não era sobre o dinheiro, era sobre provar quem ele realmente era. Para mim, para minha mãe, para qualquer um que ele tivesse enganado ou fosse enganar. Felipe me deu um conselho. Não confronte, observe, documente, espere. E foi exatamente o que eu fiz. Voltei para casa naquela noite e jantei com minha mãe e Roberto, como se nada tivesse acontecido. Ele fez piadas sobre meu diploma de desenhar casinhas, riu da minha roupa. Parece que você está indo para um funeral, Marina. Poderia se arrumar melhor. E reclamou da comida que minha mãe preparou. Eu sorri, assenti, limpei a mesa. Mas algo tinha mudado em mim.
Eu não estava mais reagindo emocionalmente, estava observando, e o que vi naquela noite foi um homem completamente confortável na sua crueldade, porque ninguém jamais o tinha desafiado. Os próximos anos foram uma aula de paciência. Consegui um emprego em um escritório de arquitetura em São Paulo, aluguei um kitnet minúsculo em Pinheiros, dividido com uma colega da faculdade, e visitava minha mãe a cada 15 dias. Cada visita era etnografia. Eu observava tudo: as contas em cima da mesa, os papéis deixados na mesa do escritório dele, as conversas telefônicas que ele não se preocupava em esconder porque eu era só a Marina, burra demais para entender negócio. Foi em uma dessas visitas, em 2016, que encontrei a primeira pista real. Roberto tinha saído para jogar tênis. Minha mãe estava dando aula e eu estava sozinha na casa. Não foi bisbilhotagem planejada. Eu estava procurando um carregador de celular no escritório dele quando vi uma pasta marcada Construtora AC. Documento AC. Alexandre Cardoso. O nome da empresa do meu pai. Meu coração disparou. Abri a pasta. Dentro, documentos da construtora do meu pai, papéis de dissolução da empresa e um contrato de venda datado de 2008. Roberto tinha vendido a construtora do meu pai por R$ 1.200.000, 2 anos após a morte dele. Minha mãe tinha assinado os papéis como sócia viúva, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa venda. Tirei fotos de tudo com meu celular, mãos tremendo. Antes de continuar, se você está gostando desta história, por favor, clique no botão de inscrever-se e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu leio cada comentário e significa muito para mim. Muito obrigada pelo seu apoio. Agora de volta à história. Levei os documentos para Felipe. Ele analisou tudo, fez contas, cruzou datas. Marina, sua mãe recebeu metade desse valor, R$ 600.000. Você, como herdeira, deveria ter recebido a outra metade. Onde está esse dinheiro? Não estava comigo. Não tinha sido depositado no tal fundo que Roberto mencionava. Simplesmente desaparecera. Felipe me orientou a continuar procurando. Você precisa de mais. Um crime financeiro não basta se sua mãe assinou tudo. Você precisa provar padrão de comportamento. Provar que ele é um fraudador sistemático. E então começou a investigação de verdade. Contratei um investigador particular. Soa dramático, mas não foi como nos filmes. Era um senhor de 60 anos chamado Valdir, ex-policial aposentado que trabalhava de um escritório que mais parecia um depósito de papelada. Cobrava R$ 300 por dia de trabalho. Todo o dinheiro que eu guardava do salário ia para ele. As descobertas levaram meses. Valdir investigou o passado de Roberto antes de conhecer minha mãe. Descobrimos que ele tinha sido casado 2 vezes antes. A primeira esposa, Mariana, tinha morrido em 2001 de câncer. Ela tinha um apartamento e um pequeno comércio. Depois da morte dela, Roberto vendeu tudo e mudou de cidade. A segunda esposa, Elaine, divorciou-se dele em 2004, 2 anos antes de conhecer minha mãe. No processo de divórcio, ela alegava que ele tinha dilapidado o patrimônio comum. Consegui o número dela através de Valdir. Liguei para Elaine em uma terça-feira de maio de 2017. Meu coração batia tão forte que mal conseguia segurar o telefone. Alô, a senhora é Elaine Ferreira? Uma voz cansada respondeu. Sim, quem fala? Expliquei quem eu era. Que Roberto era meu padrasto, que eu estava investigando irregularidades. Houve um silêncio longo. Depois, ela falou. Você precisa vir aqui, pessoalmente. Eu tenho documentos que vão te interessar. Elaine morava em Ribeirão Preto. Peguei um ônibus no sábado seguinte e fui. Ela me recebeu em um apartamento pequeno, mas arrumado, com cheiro de café fresco. Devia ter uns 55 anos, cabelos curtos tingidos de loiro, olhos fundos. Nos sentamos à mesa da cozinha. Roberto é um parasita, foram as primeiras palavras dela. Um parasita muito inteligente e paciente. Ela me contou que conheceu Roberto em 2000, quando ela tinha um pequeno negócio de roupas infantis que ia bem. Ele era charmoso, atencioso, se ofereceu para ajudá-la a expandir. Casaram em 2001. Em 2003, a loja estava falida. Ele tinha feito empréstimos no nome dela, investimentos desastrosos, e quando ela descobriu, já deviam R$ 400.000. Ela pediu divórcio, mas ele já tinha transferido todos os bens para o nome de terceiros. Ela ficou com as dívidas, ele ficou com o dinheiro. Como você sobreviveu? Perguntei. Com muito custo, fiquei anos pagando dívidas. Declarei falência em 2005. Meu nome só foi limpo em 2010. Ela empurrou uma caixa pela mesa. Esses são todos os documentos que consegui guardar. Cópias de contratos, extratos, provas de que ele desviava dinheiro. Nunca consegui usá-los porque não tinha mais dinheiro para advogado. Mas você pode.
Peguei a caixa. Pesava. Por que você está me dando isso? Elaine segurou minha mão. Porque você é jovem. Porque você ainda pode impedir que ele destrua mais vidas. E porque se eu puder ajudar a colocar aquele homem na cadeia, vou morrer feliz. Voltei para São Paulo com a caixa no colo. Felipe passou 3 semanas analisando tudo. O padrão era claro. Roberto se aproximava de mulheres vulneráveis com patrimônio, ganhava confiança, assumia controle financeiro e lentamente desviava tudo. Com Mariana, a primeira esposa, não pudemos comprovar nada porque ela morrera, mas Elaine tinha provas concretas de fraude. Isso é ouro, Felipe disse. Mas ainda precisamos conectar com o que ele fez com você e sua mãe. Precisamos mostrar que ele está fazendo exatamente a mesma coisa. Novamente, intensifiquei as visitas à casa da minha mãe. Cada ida era uma missão de reconhecimento. Roberto tinha se tornado ainda mais arrogante ao longo dos anos. Em 2018, ele comprou uma casa na praia, uma BMW, investiu em um restaurante com amigos. Tudo sem nunca ter um emprego fixo. Quando perguntava de onde vinha o dinheiro, ele dizia, investimentos, com aquele sorriso superior. Minha mãe parecia menor, mais quieta. Ela tinha desenvolvido o hábito de concordar com tudo que ele dizia, de pedir desculpas por coisas que não eram culpa dela, de andar em silêncio pela própria casa. Eu via, mas não podia fazer nada sem provas concretas, ainda. Em 2019, aconteceu algo que mudou tudo. Minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama, estágio 2, tratável, mas sério. Eu imediatamente pedi para mudar para trabalho remoto e voltei para Campinas para ficar com ela. Roberto estava ausente. Não fisicamente, ele estava lá, mas emocionalmente completamente desligado. Reclamava do cheiro dos remédios, das idas ao hospital, de como minha mãe estava deixando a casa desleixada, porque estava, obviamente, em quimioterapia. Foi durante esse período, nos dias onde eu cuidava da minha mãe e Roberto sumia até tarde, que eu e ela finalmente conversamos de verdade. Uma noite, depois de um dia difícil de tratamento, ela estava deitada no sofá, pálida, careca pela químio, e disse baixinho: Marina, eu estraguei tudo. Não estraguei? Sentei ao lado dela. Do que você está falando, mãe? Ela chorou, silenciosamente, lágrimas escorrendo. Seu pai me deixou vocês duas seguras, e eu deixei aquele homem tirar tudo. Meu coração apertou. Mãe, você foi enganada. Ela balançou a cabeça. No começo, talvez, mas depois, eu vi e não fiz nada. Porque eu tinha medo de ficar sozinha novamente. Porque era mais fácil acreditar nas mentiras dele do que enfrentar que eu tinha escolhido um monstro. Segurei a mão dela. Estava fria. Nunca é tarde para consertar as coisas. Ela me olhou, aqueles olhos castanhos fundos e cansados. Eu sei o que ele fez com seu dinheiro, Marina. Eu sempre soube. E eu sei o que ele está planejando fazer depois que eu morrer. Meu sangue gelou. O que ele está planejando? Ela puxou um envelope de debaixo da almofada. Encontrei isso no escritório dele. Leia, era um testamento falso, datado de 2 anos atrás, com a assinatura falsificada da minha mãe, deixando todos os bens exclusivamente para Roberto. Nada para mim, nem o apartamento, nem o terreno do litoral, nem os investimentos. Tudo para ele. Minha mãe morta nem estava, e ele já tinha planejado como me cortar completamente da herança. Respirei fundo. Raiva pura. Mas também, estranhamente, clareza. Mãe, você quer fazer isso direito? Quer consertar tudo? Ela assentiu, fraca, mas determinada. Eu preciso consertar. Pelo menos isso antes de... Se eu... Interrompi. Você vai ficar boa. E nós vamos destruir ele. Juntas. E foi assim que começou a operação final. Felipe veio jantar na nossa casa, se apresentou como amigo da Marina. E enquanto Roberto estava fora, nós 3 nos reunimos na sala. Felipe explicou o plano. Minha mãe faria um testamento verdadeiro, registrado em cartório, com testemunhas. Deixaria para mim todo o patrimônio herdado do meu pai, mas tudo o que ela adquirira desde então. Adicionalmente, ela faria uma confissão gravada, detalhando todas as manipulações financeiras de Roberto ao longo dos anos. Ele vai contestar, minha mãe disse. Ele vai dizer que estou sendo manipulada, que estou doente demais para tomar decisões. Felipe sorriu. Por isso vamos fazer tudo com perícia médica. 3 médicos vão atestar sua plena capacidade mental.
E vamos gravar tudo com o melhor advogado especialista em sucessões de Campinas. Vai ser blindado. Levamos 3 semanas para organizar tudo. Roberto não suspeitou de nada. Ele estava ocupado demais passeando com uma amiga que Valdir descobriu ser uma mulher de 32 anos que ele conheceu em um aplicativo. Minha mãe estava traindo ele antes dele sequer fazer o esforço de esperar ela morrer. O testamento foi feito. A gravação foi feita. Em dezembro de 2019, exatamente um mês antes do mundo virar de cabeça para baixo com a pandemia, tudo estava registrado, arquivado, protegido. Minha mãe, ainda em tratamento mais lúcida, olhou para mim e disse: "Quando eu me for, você vai abrir aquele envelope. Vai dizer a ele exatamente quem eu sempre fui e quem ele nunca percebeu que você era." A pandemia chegou. O tratamento da minha mãe foi complicado pelos protocolos, mas ela sobreviveu. 2020, 2021, 2022. Roberto ficou ainda pior durante o isolamento. Talvez porque sua amante o largou, talvez porque estava preso com 2 mulheres que ele desprezava e que sabiam exatamente quem ele era. Os insultos pioraram, as humilhações ficaram diárias, mas minha mãe e eu aguentamos, porque sabíamos o que estava vindo. Em março de 2024, o câncer da minha mãe voltou. Estágio 4. Os médicos foram claros. Era questão de meses. Roberto fingiu tristeza na frente dos médicos, mas em casa reclamava dos custos, dos enfermeiros, de como aquilo estava atrapalhando a vida dele. Minha mãe passou os últimos meses revisando seus papéis, adicionando codicílios ao testamento, preparando cartas. Ela sabia que o tempo estava acabando e queria ter certeza que tudo estava perfeito. Ela morreu em 15 de dezembro de 2024, dormindo, em casa, com morfina para dor, eu segurando uma mão e Roberto em algum lugar da casa, provavelmente no telefone. Suas últimas palavras para mim foram: "Faça valer a pena, Marina. Tudo. Prometi que sim." O enterro foi pequeno. Alguns parentes, colegas professores dela, vizinhos. Roberto chorou copiosamente. Grandes soluços performáticos. Ela era minha vida. Ele dizia para qualquer um que ouvisse: "Não sei como vou continuar sem ela." Eu observei tudo em silêncio. O advogado especialista em sucessões, Dr. Henrique Tavares, estava lá. Um homem de 60 anos, com cabelo completamente branco e um olhar que via através de mentiras. Ele segurou meu ombro e sussurrou: "Semana que vem. Leitura do testamento." Roberto estava confiante. Durante a semana seguinte ao enterro, ele começou a agir como dono de tudo. Entrou no escritório da minha mãe, começou a mexer em papéis, falou sobre vender essa casa velha e comprar algo melhor. Fez comentários sobre eu precisar procurar meu rumo, porque não podia mais morar de favor. Eu deixei. Não disse nada, apenas esperei. A leitura do testamento estava marcada para 23 de dezembro, às 14 horas, no escritório do Dr. Henrique. Era um prédio antigo no centro de Campinas, com aqueles azulejos portugueses e teto alto. A sala de reuniões tinha uma mesa enorme de madeira escura, cadeiras de couro e um silêncio pesado que amplificava cada respiração. Estavam presentes eu, Roberto, Felipe, meu advogado, Dr. Henrique, 2 testemunhas do testamento, um tabelião e uma médica que acompanhou minha mãe, e uma filmadora registrando tudo. Roberto entrou com um terno azul marinho, gravata vermelha, pasta de couro italiana debaixo do braço. Ele parecia um CEO indo fechar um negócio. Sorriu para todos, cumprimentou o Dr. Henrique com um aperto de mão firme, sentou-se na cabeceira da mesa como se aquele fosse seu escritório. Eu sentei do lado oposto, calça preta, blusa branca simples, cabelo preso, sem maquiagem. Parecia uma mulher em luto, quebradiça, pequena. Era exatamente isso que eu queria que ele visse. Dr. Henrique abriu uma pasta grossa. Vamos começar. Este é o último testamento de Cecília Cardoso Mendes, registrado em 12 de dezembro de 2019, com codicílios adicionados em março, junho e novembro de 2024. O testamento foi elaborado por mim, na presença de 3 médicos que atestaram a plena capacidade mental da testadora, e registrado no cartório do 3º Ofício de Notas de Campinas. Roberto assentiu, sério, mas eu vi o brilho nos olhos dele. Ele achava que estava prestes a ficar rico. Dr. Henrique começou a ler. Eu, Cecília Cardoso Mendes, em plena capacidade mental e jurídica, declaro este meu último testamento. Burocratês padrão. Reconhecimento de herdeiros. Roberto estava inquieto. Queria chegar na parte dos bens. Dr. Henrique continuou.
Deixo para minha única filha, Marina Cardoso, os seguintes bens. O apartamento localizado na Rua dos Andradas, 342, Campinas, avaliado em 1,2 milhões de reais. O terreno localizado em Ubatuba, SP, avaliado em 800 mil reais. A totalidade das aplicações financeiras em meu nome, totalizando 2,8 milhões de reais. E os direitos autorais sobre minhas obras literárias publicadas, além de objetos pessoais discriminados, em lista anexa. Roberto ficou branco. Depois vermelho. Espera. O quê? E eu? Dr. Henrique olhou para ele por cima dos óculos. Ainda não terminei, Sr. Roberto. Ele continuou lendo. Para Roberto Mendes, com quem fui casada por 17 anos, deixo a quantia de 50 mil reais, depositados em conta separada, a serem liberados mediante assinatura de quitação de qualquer pretensão sobre os demais bens do espólio. 50 mil reais, de um patrimônio de quase 5 milhões. Roberto ficou de pé de um pulo. Isso é um absurdo. Cecília estava doente, não sabia o que estava fazendo. Eu vou contestar isso. Dr. Henrique permaneceu calmo. Senhor, por favor, sente-se. Existem 3 laudos médicos atestando a plena capacidade da testadora. O testamento é blindado. E há mais. Roberto sentou, as mãos tremendo. Eu permaneci imóvel. Dr. Henrique sacou um pendrive. A testadora deixou uma gravação. Por determinação dela, deve ser exibida neste momento. Ele conectou o pendrive a um computador, projetou em uma tela branca na parede. A imagem da minha mãe apareceu. Ela estava sentada em sua poltrona favorita, na sala de casa, magra, mas lúcida, olhos firmes na câmera. Estava datado, 20 de novembro de 2024, menos de um mês antes dela morrer. Ela começou a falar. Meu nome é Cecília Cardoso Mendes e faço esta gravação em pleno juízo. Roberto, se você está assistindo isso, é porque eu morri e você está na leitura do meu testamento, provavelmente chocado que não herdou nada. Deixe-me explicar por quê. Sua voz era firme, sem tremor. Eu sei tudo, sempre soube. Desde 2008, quando você vendeu a construtora do Alexandre e desviou a parte da Marina. Desde 2011, quando você pegou os 300 mil reais da maioridade dela e investiu em negócios fantasmas. Eu sei sobre a Elaine, sua ex-esposa, que você levou à falência. Sei sobre Mariana, sua primeira esposa, cujo apartamento e loja você vendeu meses depois dela morrer de câncer. Sei sobre as amantes, sobre as dívidas que você fez em meu nome e pagou com o dinheiro da minha filha, sobre o testamento falso que você forjou com minha assinatura. Roberto estava petrificado. A gravação continuou. Você deve estar se perguntando por que eu permiti tudo isso. Por que não te denunciei? Não te expulsei? Não te destruí na primeira oportunidade. A resposta é simples, porque minha filha precisava de tempo. Tempo para se formar, tempo para se estabelecer, tempo para construir a vida dela longe de você. E porque eu precisava reunir cada evidência, cada documento, cada prova do que você é. Um ladrão, um manipulador, um homem que preda mulheres vulneráveis. Ela fez uma pausa, tomou água. Cada papel que você deixou pelo escritório, cada conversa que você teve e achou que eu não ouvi, cada movimento financeiro suspeito, eu documentei, com a ajuda de advogados, de investigadores e da minha filha, que é 1000 vezes mais inteligente que você jamais imaginou. Marina, meu amor, se você está assistindo isso, saiba que meu maior orgulho na vida foi te ver se tornar essa mulher forte. Tudo que deixo é seu por direito, herdado do seu pai, que era 100 vezes o homem que Roberto jamais será. Minha mãe olhou diretamente para a câmera, como se estivesse olhando para Roberto. Roberto, você tem 2 escolhas. Pode aceitar os 50 mil reais, assinar a quitação e desaparecer da vida da minha filha para sempre. Ou pode contestar o testamento, e eu garanto que cada documento, cada gravação, cada prova que reunimos ao longo de 16 anos será entregue ao Ministério Público. Fraude, apropriação indébita, falsificação de documento, bigamia. Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas satisfeito. Você escolhe 50 mil e sua liberdade, ou nada, e uma condenação que vai te colocar na cadeia até você ser um velho decrépito. A gravação terminou. A sala ficou em silêncio absoluto. Roberto estava branco como papel. As mãos dele tremiam tanto que ele teve que colocá-las embaixo da mesa. Ele me olhou, eu olhei de volta. Pela primeira vez em 16 anos, fui eu quem sorriu. Dr. Henrique fechou a pasta. Sr. Roberto, o senhor tem 48 horas para tomar sua decisão. Aceita o valor oferecido e assina a quitação,
ou iniciamos o processo de contestação, que resultará na entrega de todo o material coletado às autoridades competentes. Roberto tentou falar, mas só saiu um som rouco. Ele engoliu, tentou novamente. Eu preciso do meu advogado. Felipe, meu advogado, falou pela primeira vez. Pode trazer, mas saiba que temos cópias autenticadas de tudo. Laudos periciais confirmando falsificação de assinaturas. Testemunhas. Vítimas anteriores dispostas a depor. Não há defesa possível. Roberto saiu daquela sala, um homem destruído. Não olhou para trás. Nos 2 dias seguintes, segundo Valdir, que continuou observando, ele tentou desesperadamente encontrar advogados dispostos a pegar o caso. Nenhum quis. A blindagem era perfeita. No 3º dia, 26 de dezembro, o advogado dele ligou para Dr. Henrique. Roberto aceitava os 50 mil e assinava a quitação. Com uma condição. Ele ficaria na casa até depois do Ano Novo, para organizar suas coisas. Dr. Henrique consultou comigo. Marina, você aceita? Pensei. Mais uma semana com ele ali, mas também uma semana para saborear. Aceito, mas ele assina antes. Não confio nele. No dia 27, Roberto compareceu ao escritório, assinou todos os papéis e recebeu a transferência de 50 mil reais. Ele tinha até 05 de janeiro para sair da casa. Voltei para a casa no dia 28. Roberto estava lá, mas diferente, quieto, empacotando coisas em caixas. Não me olhou nos olhos. Eu comecei a organizar os papéis da minha mãe, preparar a documentação de transferência do apartamento, fazer inventário. Cruzávamos pelos corredores como estranhos. Mas no dia 31, véspera de Ano Novo, algo mudou. Roberto tinha bebido. Muito. Eu estava na sala quando ele entrou, cambaleando, olhos vermelhos. Você, ele apontou para mim. Você e sua mãe, suas cadelas manipuladoras, fingiram por anos. Cuspia as palavras. Eu dei tudo para você. Casa, comida, educação. E é assim que você me agradece? Me roubando? Fiquei de pé. Calma. Você não deu nada, Roberto. Você roubou. Do meu pai, de mim, da minha mãe. Cada centavo que você gastou era nosso. Ele avançou, tentou me empurrar. Eu recuei. Sua putinha ingrata. Vocês não são nada sem mim. Nada. Peguei o celular. Comecei a gravar. Ameaçar herdeira é crime, Roberto. Quer adicionar isso à sua ficha? Ele congelou percebendo o que estava fazendo. Depois caiu no sofá, chorando. Soluços patéticos. Eu não tenho nada. 50 mil não dá pra nada. Onde eu vou morar? O que eu vou fazer? Olhei pra ele. Nenhuma pena. Você vai fazer o que todas as suas vítimas fizeram. Reconstruir do zero. A diferença é que você merece. Passei o Ano Novo sozinha no apartamento com uma taça de vinho, olhando fogos pela janela. Brindar a memória da minha mãe, a justiça, a finalmente estar livre. Roberto passou trancado no quarto de hóspedes, provavelmente bêbado. No dia 02 de janeiro, ele começou a levar as caixas. Tinha alugado um carro, fez várias viagens. Não falava comigo. No dia 04, estava quase tudo fora. Ele levou roupas, alguns eletrônicos, objetos pessoais. No dia 05, data limite, eu estava na sala quando ele apareceu com a última mala. Parou na porta, olhou para mim. Marina, eu... Esperei. Ele tinha algo a dizer. Podia ser interessante. Eu sinto muito. De verdade. Eu não sou um homem mau. As circunstâncias, as oportunidades, eu ri. Não consegui evitar. Ri na cara dele. Roberto, você é exatamente um homem mau. E a única coisa que sente é pena de si mesmo. Ele ficou vermelho, mas não disse nada. Pegou a mala e saiu. 3 semanas se passaram. Vendi o apartamento onde morava em São Paulo, me mudei definitivamente para a casa em Campinas. Comecei a reformar, apagar os vestígios de Roberto, fazer o espaço meu. Contratei uma empresa para reorganizar o escritório da minha mãe e transformá-lo em um ateliê de arquitetura. Estava começando a viver. E então, em uma segunda-feira cinzenta, 27 de janeiro, alguém tocou a campainha. Às 8 da manhã, eu estava de pijama, tomando café. Olhei pelo olho mágico. Roberto, com uma mala surrada, olhos inchados, barba por fazer, roupa amassada. Meu estômago embrulhou. Abri a porta, mas não destrancei a corrente. Marina, por favor. Voz quebrada. Eu preciso de ajuda. Não tenho para onde ir. Gastei todo o dinheiro tentando investir, pagar dívidas e deu errado. Estou na rua, literalmente. Dormi em um albergue ontem. Por favor, só por alguns dias, até eu organizar. Olhei para ele. A queda tinha sido rápida. 50 mil reais em 3 semanas. Gastou com o quê? Eu não sabia. Não me importava. Não. Comecei a fechar a porta. Marina, por favor, eu imploro. Você não tem coração? Eu criei você. Parei.
Voltei para a porta. Você não me criou, Roberto. Você me humilhou por 16 anos. E agora quer que eu tenha pena de você? Ele começou a chorar, soluços ruidosos. Eu não tenho mais ninguém. Minha família me cortou. Meus amigos sumiram. Você é tudo que eu tenho. Suspirei. Espera aqui. Fechei a porta, fui até o escritório. Abri a gaveta onde guardava os papéis importantes. O envelope. O envelope que minha mãe me deixou. Papel creme, caligrafia dela. Para Marina. Abrir apenas quando ele vier pedir ajuda. Sempre soube que ele viria. Minha mãe também sabia. Abri o envelope. Dentro, uma carta. Comecei a ler. As primeiras linhas me fizeram sorrir. As seguintes me fizeram rir. No final, estava quase chorando de alívio, de admiração pela genialidade da minha mãe, de satisfação pura. Ela tinha previsto tudo. Tudo. Voltei para a porta. Abri. Roberto ainda estava lá, sentado no chão do corredor, cabeça entre as mãos. Roberto, levanta. Ele olhou para mim com esperança. Peguei a carta, comecei a ler em voz alta. Marina, se você está lendo isso, Roberto veio pedir ajuda. Ele vai dizer que está sem dinheiro, sem amigos, sem família. Vai chorar, vai implorar, vai te fazer sentir culpada. Não caia nisso. Ele está mentindo, como sempre mentiu. Olhei para Roberto. O rosto dele mudou de esperançoso para apavorado. Continuei. Investiguei tudo antes de morrer. Roberto tem uma conta offshore nas Ilhas Cayman com aproximadamente 2,3 milhões de reais, dinheiro que ele desviou ao longo dos anos. Tem um apartamento pequeno em São Paulo registrado em nome de um laranja. Tem ações em empresas fantasmas. Ele não está falido. Está fingindo para ganhar sua pena e voltar a te manipular. Os 50 mil reais que ele gastou foram propositalmente desperdiçados para criar essa narrativa de vítima. Roberto estava em pé agora, tentando falar. Isso é mentira! Sua mãe estava delirando! Levantei a mão, continuei lendo. Anexo a esta carta estão documentos comprovando tudo, extratos bancários obtidos legalmente através de investigação forense, documentos do apartamento, contratos das empresas. Entreguei cópias ao Dr. Henrique Tavares e ao Ministério Público. Um processo criminal contra Roberto por fraude e lavagem de dinheiro está em andamento. Ele ainda não sabe porque a denúncia foi arquivada para ser aberta apenas após minha morte, evitando que ele fugisse ou escondesse provas. Roberto ficou branco. Depois tentou correr. Eu gritei: Valdir! O investigador saiu do elevador com 2 policiais. Roberto Mendes? Um dos policiais perguntou. Roberto olhou para todos os lados, depois para mim. Você planejou tudo isso? Sorri. Finalmente, genuinamente. Não, minha mãe planejou. Eu apenas executei. Os policiais mostraram o mandado de prisão. Fraude qualificada, apropriação indébita, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro. Roberto foi algemado ali, no corredor do prédio onde ele viveu como rei por anos. Vizinhos saíram para ver. A mesma plateia que testemunhou minhas humilhações agora via a queda dele. Antes de ser levado, ele olhou para mim uma última vez. Você se tornou igual a mim, vingativa, cruel. Pensei por um segundo. Não, Roberto. Eu me tornei o que você sempre me impediu de ser, livre. E diferente de você, minha vingança foi justa. Eles o levaram. A mala surrada ficou no corredor. Peguei, olhei dentro, roupas velhas, uma escova de dente, um livro. Nada de valor. Fechei a mala e deixei na portaria para a doação. Voltei para o apartamento, terminei meu café, agora frio. Li o resto da carta da minha mãe. Marina, não deixe esse homem destruir mais nenhum dia da sua vida. O dinheiro que deixei é para você construir seus sonhos, não para guardar rancor. Abra seu próprio escritório de arquitetura. Viaje. Seja feliz. Essa é minha última e mais importante vontade, que você viva plenamente, porque foi por isso que aguentei todos esses anos, para que você tivesse a chance que eu desperdicei. Sua mãe que sempre te amou, Cecília. Chorei. Finalmente, permiti-me chorar. Não de tristeza, mas de alívio, de gratidão, de liberdade. 6 meses depois, estou aqui. Roberto foi condenado a 8 anos de prisão, mais ressarcimento integral de tudo que roubou. Elaine, a ex-esposa dele, finalmente recebeu justiça também. Os 2 milhões que ele escondia foram confiscados e divididos entre as vítimas. Eu, Elaine, mais 3 mulheres que apareceram depois que o caso foi público. Justiça real. Abri meu próprio escritório de arquitetura. Chama-se Cardoso Projetos, em homenagem ao meu pai e à minha mãe, que agora usava o nome de solteira. Meu primeiro projeto? Reformar uma casa de recuperação para mulheres vítimas de violência patrimonial. Pro bono,
Porque eu sei o que é ser sistematicamente destruída por alguém que deveria te proteger. Vendi o apartamento em Campinas, muitas memórias ruins. Comprei um loft em São Paulo, moderno, cheio de luz, completamente meu. O terreno em Ubatuba, construí uma casa pequena, sustentável, onde passo fins de semana escrevendo, desenhando, respirando. Conheci alguém, Felipe, meu advogado, que me ajudou desde o começo. Começou profissional, virou amizade, virou algo mais. Ele diz que minha resiliência é a coisa mais atraente que já viu. Eu digo que a paciência dele em me ajudar a reconquistar minha vida foi o gesto mais generoso que já recebi. Visito o túmulo da minha mãe toda semana. Levo flores amarelas, as favoritas dela, e sempre, sempre agradeço. Porque ela fez o que muitas mães em situações abusivas não conseguem. Protegeu a filha acima da própria segurança e conforto. Levou 16 anos. Foi longo, foi doloroso, mas foi perfeito. Às vezes me perguntam se me arrependo. Se não foi muito tempo, muito sofrimento, muito pesado. A resposta é não, porque não foi vingança vazia, foi justiça, foi recuperar o que era nosso, foi provar que mulheres subestimadas, chamadas de fracas, de burras, de incapazes, podem jogar o jogo longo e vencer. Roberto sai da prisão em 2032, vai ter 73 anos, nenhum dinheiro, nenhuma reputação, nenhuma vítima nova para parasitar, porque seu nome está em todos os registros de fraude do país. Ele vai viver o resto da vida como ele sempre mereceu, sozinho, sem poder, sem ninguém para manipular. E eu vivo exatamente como minha mãe quis, plena, livre, construindo coisas bonitas. O apartamento tem uma placa na entrada. Aqui mora Marina Cardoso, arquiteta, filha de Alexandre e Cecília, mulher livre. Todos os dias ao sair, leio essa placa e sorrio, porque humilhação não define valor, porque timing é tudo, porque paciência estratégica vence arrogância impulsiva e porque no final, sempre, sempre, a verdade tem um custo mais alto para quem mentiu do que para quem esperou. Roberto sempre me disse que eu não era nada sem ele, que nunca conseguiria nada sozinha. E ele estava certo sobre uma coisa: eu não consegui nada sozinha. Consegui com minha mãe, com advogados brilhantes, com a memória do meu pai, com a justiça funcionando como deveria. Consegui algo muito melhor do que ele jamais imaginou. Provei que meninas subestimadas crescem, que vítimas se tornam sobreviventes e que nenhum parasita sobrevive quando a luz finalmente é acesa. E agora, enquanto ele está em uma cela de 2x3, eu estou no meu escritório, desenhando a casa dos sonhos de uma cliente, tomando café caro, planejando uma viagem para a Grécia e vivendo absolutamente minha melhor vida. Não apesar dele, mas por causa de finalmente estar livre dele. Muito obrigada por assistir até aqui. Se esta história tocou você de alguma forma, por favor deixe um like e se inscreva no canal. E nos comentários me conte, você já passou por algo parecido? Como lidou? Seus comentários significam tudo para mim. Mais histórias impactantes como esta já estão na sua tela. Clique em uma agora e não perca a melhor parte. Você vai amar. Nos vemos na próxima.